Então sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Concelho de Estarreja, em parceria com a Rádio Voz da Ria, que gentilmente, mais uma vez, acede a este estúdio para que possamos conversar com a nossa anfitriã de hoje, com a nossa convidada de hoje. Lá iremos dentro de alguns instantes. Aqui ficam, pois, os agradecimentos na pessoa do seu Presidente, o Luís Alves, pela cedência deste espaço. A nossa convidada de hoje chama-se Maria de Lourdes Breu, foi uma figura marcante da história do poder local em Portugal, sobretudo por ter sido uma das primeiras mulheres a liderar uma Câmara Municipal após o fim da ditadura. Antes de mais, Dona Maria de Lourdes Breu, muito obrigado por estar connosco, muito boa tarde, seja bem-vinda também. Vamos aqui entabular uma conversa que mais não quer que não seja trazer à memórias, passo a redundância, que teve e que tem atualmente dos tempos em que, de facto, exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, no período, já agora, que medeia de 1976 a 1993. 17 anos, portanto, de mandato, ou de mandatos, à frente da autarquia estarrejense. A primeira pergunta, como é sacramental, é saber exatamente como é que a Dona Maria de Lourdes Breu surge em Estarreja, mais tarde se candidata à Câmara Municipal, foi um desafio que lhe foi proposto. Eu li alguns que a entrada na política foi quase por acaso. Confirmará isso ou não. Conte-nos um pouquinho desse tempo que antecedeu a candidatura e, naturalmente, também a sua eleição, que, entretanto, foi em 1976, mas a tomada de posse aconteceu em 1977. Como é que foi na altura, doutora Antes de mais, obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Antes de mais, deixem saudar-vos pela vossa longevidade. Deixem cumprimentar-vos pelo vosso papel. Deixem-me felicitar-vos pela vossa longa vida de existência como jornal. Muito obrigado. E deixem abraçar todos que ao longo dos anos e ao longo das épocas, nele, jornal, foram marcando a sua presença, a sua vida e o seu contributo. Bem, estou aqui hoje numa missão interessante, porque é sempre bom recuar no tempo e é sempre agradável fazermos a caminhada ao contrário e ir lá atrás, saber como rememorar como as coisas aconteceram. Eu venho de uma família que não era rica nem era pobre e poderia-me dizer, como era o termo que se usava, remediada, graças a Deus uma infância feliz, tive, na verdade, todas as condições para brincar, para crescer inteira, para me poder transformar na criatura que mais tarde vim a ser e que ainda hoje, graças a Deus, me considero ser. Livre, espontânea e natural, porque assim me permitiram que o fosse. Eu venho para o Concelho de Estarreja em 1961, foi quando me casei. Casei muito nova. Com a Vacanense. Casei com a Vacanense, que aliás era um valcambrense que veio viver, a família veio toda viver para a Vanca. E daí que depois do casamento eu vim também viver para a Vanca. Alugámos casa e aí vivemos e estabelecemos a nossa família. Antes mesmo da política. Muito longe da política, nessa altura não se falava de política. Aliás, eu habituei-me desde muito jovem a ouvir lá em casa aos meus familiares dizer essa coisa da política é só para alguns que não têm mais nada para fazer e podem se entreter a falar de política. E quando se falava em mulheres na política, então ainda pior. Então nem pensar. Aliás, era impensável ver as mulheres a fazer determinadas coisas. Já o era mesmo na rua ao brincar. Era mais o número de rapazes que brincavam na rua atrás de uma bola de trapos do que no meio daquela mistura aparecia eu e mais uma outra raparigas que também tinham a mesma liberdade de poder brincar na rua. Eu tive essa liberdade e dou graças a Deus por ela. Por isso eu venho para a Vanca. Antes mesmo da Vanca, liceu feito em Aveiro? Fiz o Liceu Nacional de Aveiro, fiz o magistério primário no Porto, fiz a minha comunhão, a minha instrução primária em Ovar. Portanto, a Dona Maria de Lourdes chegou a dar aulas no ensino primário, então? Dei durante 17 anos. Eu fui professora tantos anos quanto autarca. Curiosamente, 17 anos como professora, trabalhei em vários locais, desde o Furadouro, São Vicente, Souto, cheguei mais longe, foi Fermentelos, Vanca, Valga.
quando vim para a política, estava nessa altura exatamente na escola de Abanca. Boas memórias também de São João. Boas memórias também desse tempo de escola Muito primária. boas memórias. Porque para mim eu nunca fiz a escola tradicional. A minha escola era, para muito orgulho ainda hoje, meu e dos meus alunos, que continuam a ser uma referência e que não deixam passar-me em branco. Ainda visitam a Dona Maria de Lourdes? Visitam, cumprimentam, deixam, estacionam o carro, vêm dar um abraço à professora, e eu guardo os alunos, não digo que saibam o nome de todos, mas devo dizer que sei de um grande número e que com um bocadinho de paciência chego lá. Se não é à primeira, eu lá chego. Tu és o Furadouro, tu és o Valga, tu és de São Vicente, tu és... Eu sei a origem deles, porque a escola marcou muito. A minha escola era uma escola aberta, era uma escola onde os pais podiam ir. Isso ainda no anterior regime? No anterior regime. Eu tive uma escola livre. Eu não posso dizer que tive inspectores que me punham umas palas e me obrigavam a ensinar desta daquela forma. Não posso dizer. Maneira espontânea, Fel. Eu tinha a liberdade, eu usei a liberdade de dar as aulas como eu entendia. Eu dava as aulas com muita vivacidade, saía muito da sala de aula, dávamos aulas na rua, dávamos a botânica, dávamos na rua junto à planta, nós brincávamos no recreio, cena de história, nós fazíamos realmente uma escola muito fraterna e muito proativa. Por exemplo, nós, lembro-me de uma das vezes, inclusivamente com os miúdos e as miúdas, eu ter pedido a uma mãe que emprestasse o seu bebê para nós aprendermos a mudar-lhe uma fralda. E ela emprestou, ela foi levar o bebê e toda a gente viu mudar a fralda ao bebê, dar o leite ao bebê. Lembro-me de ter feito uma panela de leite creme para ver como é que se fazia o leite creme. Quer dizer, toda a minha escola sempre foi uma escola de que me orgulho muito. De proximidade, não é? Era de proximidade, tinha muito a ver comigo, com o meu perfil. Eu nunca fui nem de cadeira, nem de quatro paredes, mas mesmo ao longo da vida. Mais tarde entro na política de uma forma ocasional, estava em Abanca. Já casada? Portanto, já casada, já com filhos. O PSD na altura parece-me que não tinha conseguido escolher um candidato. Ouvia falar dos partidos, evidente que depois de 25 de Abril não ouvimos falar de tudo, falávamos de tudo. Toda a gente naquela altura virou cientista da política, porque a liberdade assim permitia. O que é um vício que ainda hoje se mantém de alguma maneira, mas isso é outra história. Não todos nós somos comentadores de bancada, isso é verdade. Mas naquela altura foi como quem abriu uma torneira, como nunca antes se falava, depois nós falávamos. E por isso, quando aconteceu haver houve um comício em Abanca do PS que eu fui, não estive o tempo todo, mas cheguei cá mais tarde. Ouvi, assisti. Depois, pouco tempo depois, aconteceu um comício do PPD com o Sebastião Dias Marques e outros mais, militantes já nessa altura, que vinham para lá instalar a secção do PPD. Foi ali mesmo junto ao cemitério, havia ali uma garagem que estava desocupada e foi aí que foi feito um comício. E nessa altura estive a ver, estive a ler, estive a ver, estive a ouvir, li. Já com algum convite feito em particular? Não tinha nenhum convite. Então fui eu e o meu marido, por curiosidade, meros assistentes. Como tínhamos estado no outro, fomos já àquele, para ouvir, para podermos avaliar melhor toda aquela situação, porque, como digo, todos nós éramos naquela altura políticos falantes. Claro. Todos tínhamos opinião, nós exprimíamos de toda a maneira que nos vinha à cabeça, de tal ordem que muitas vezes eu ponho-me a pensar. Eu sei que naquela altura algumas pessoas pensariam que eu iria aderir, por exemplo, ao Partido Comunista, porque tinha umas ideias um pouco avançadas, mais revolucionárias. Um bocado revolucionárias, um bocado inquietas, e não. Foi em setembro de 1974, com convicção? Eu com convicção, eu e o meu marido, aceitámos, aderimos ao PPD. Oficialmente só em janeiro de 75 recebi a ficha e a admissão, mas aderi em setembro.
Por isso hoje, se tiver um número de militantes, já deve ser um número bastante recuado, E foi a partir daí, comecei a entusiasmar-me, as pessoas, estavam lá pessoas que Tem a ver quem eram as forças vivas em termos políticos na altura? Na altura talvez o António Emílio, havia mais uma ou duas pessoas, mas o António Emílio era uma pessoa assim preponderante. Havia o senhor, cujo nome... Agora falha-me aqui também um nome que tinha uma mercearia junto ao Egas Meniz, que chegou a ser presidente da junta. E havia Correia, aqui não? uma outra pessoa... Armando Correia? Não, o Armando Correia sempre foi um homem do CDS. Exatamente. Era um homem do CDS. Era outra corrente que, aliás, era bastante forte. Sim, sim. Dr. Casimiro Tavares, Nós, Olímpio. Armando Correia, o João faz o sinal, quem era? Olímpio. Olímpio. Muito bem. Olímpio. É verdade. E começámos assim, comecei a entusiasmar-me. Também, desculpa interromper, também o senhor que entretanto esteve, agora me ocorre o nome, esteve na Santa Casa da Misericórdia, o senhor Augusto Ferreira. Augusto Ferreira, exatamente. Também era um homem da área do PPD. Não declaradamente, não militante, não, nunca foi. Ele nunca foi militante de nenhum partido. Não, nunca aceitou ser militante mas a sua simpatia, a sua adesão ia nesse sentido, embora tivesse, enfim, pois ele tinha tantos amigos, ele era um homem dos amigos e das amizades e tinha muitas ligações a determinadas pessoas, nomeadamente à área do CDS. Casimiro Tavares e outras pessoas preponderantes na área do CDS, que já se desenhava, quer dizer, já naqueles primeiros encontros estava a despontar já essa militância. Já, havia já o PPD, assim, mais para um lado, diria mais para a esquerda, mais centro-esquerda, e o CDS mais centro-direita, mais conservador. Nessa altura o CDS era uma força poderosa. Aqui no Conselho? Aqui no Conselho era a segunda força. E naquela altura, antes de podermos aquilatar os resultados, nós poderíamos dizer que nos dividíamos todos entre o PPD e CDS. Depois havia uma franja muito ligada à indústria, ligada às fábricas, que seria assim a área do PS, mais os familiares faziam um outro bloco. Mas o bloco visível, o perceptível, era de facto o CDS. E éramos, inclusivamente, bem aguerridos no debate. Eu lembro-me desse tempo. O Dr. Casimiro era um combatente também. Ele era um resistente. Ou isso. Nunca desistia dos seus argumentos. Mas tinha uma coisa, ele também dizia consigo, também não vale a pena, porque eu também não desistia. Daí que, mas éramos amigos. Era isso, uma relação amigável, em todo caso. Amigável. Éramos amigos. Conseguíamos ser amigos, conseguíamos... Discutir diferenças, mas amigos. De tal ordem que quando eu cheguei à Câmara, a coisa que eu levava na mente, assim, casquetada, eu que não distinguia a gravilha da sarrisca ou dos paralelepípedos. Primeiro era tudo pedra, variava no tamanho. Agora lá o nome das designações eu não sabia nada. Aprendi que os trabalhadores vinham cedinho, pegava a hora deles para aprender com eles. Aprendi que o Zé Grande, aprendi com eles, porque foi com os trabalhadores que eu aprendi. Zé Grande também de Abanca, uma figura também carismática, de Abanca. Bom senso. Uma estatura alto, mas bom senso. Um homem sério, certinho. O Zé Nordeste, outro, certinho. Na área da eletricidade. Eram o Loureiro, vários, tantos que eram pessoas muito Salazar, o grupo, também trabalhava Salazar, que por acaso também era António. Também era António. Havia ali um grupo pequeno de trabalhadores, que eram muito poucos, trabalhadores da Câmara nessa altura eram muito poucos, mas eram pessoas muito especiais. Eram pessoas muito inteiras e muito dedicadas. E cordatas também. Muito cordatas. Extremamente civilizadas, cordatas, generosas, que entendiam
e que aceitaram o facto de eu ser mulher de uma maneira natural. Eu não digo que não sentissem também alguma resistência que era intrínseca. Claro. Porque vem agora uma mulher, como disse o Manecas no desabafo, e vem agora uma mulher governar a Câmara. Coitado, ele disse aquilo, foi sentido. Foi espontâneo, sem maldade. Não foi maldade nenhuma. E vem agora. Porque era assim, não é? É porque era um espanto, não é? Eu compreendo que era um espanto. Como foi um espanto, na verdade, eu aparecer na política. Embora já estivesse, antes do convite para ser candidata, já estivesse de certa maneira ligada à secção, por simpatia do Sebastião Dias Marques, por simpatia de várias pessoas ligadas ao partido, eu fui andando pela sede do partido, não tinha nenhum lugar, mas de certa maneira frequentava as reuniões, laços com as pessoas. Certo, fui criando laços com as pessoas e participava nas reuniões, gostava de ouvir aquelas pessoas que me fascinavam, eu gostava de ouvir. Aprendeu muito nessa altura? Muito, muito. Era mesmo tipo esponja. Absorver o mais possível, porque era toda uma aprendizagem. Era gente que conhecia bem Exato, era toda uma aprendizagem e eram pessoas extraordinárias. Então, o Sebastião Dias Marques era uma oratória incrível, uma pessoa que realmente ouvia-se com prazer. Chegou a ser governador civil? Foi muito tempo. Era de facto um homem muito comunicativo. Por isso, quando chega a altura de preparar as eleições, não é? No princípio de 76, era preciso começar a preparar as listas para as eleições, convidar pessoas, arranjar um grupo de pessoas de que eu fazia parte, um grupo de pessoas, o Sr. Miranda, eu, o Sr. Nordeste também fazia parte, várias pessoas que faziam parte daquele grupo. Era o núcleo forte nessa altura? Era aquele núcleo de trabalho. O Álvaro Nora, quer dizer, havia assim de cada freguesia, nos Félias, havia de cada freguesia uma pessoa marcante que fazia parte daquele núcleo para ir convidar as pessoas. E por isso houve uma altura em que já estávamos já a Dona Maria de Lourdes envolvida. Eu já estava envolvida neste trabalho, no trabalho de participar na escolha das pessoas para fazer parte das respectivas listas. Mas estava a aproximar-se assim o tempo, a correr depressa, e faltava o candidato à Câmara. Convidaram várias pessoas, convidaram o A, o B, o C, o D. Lembra-se de alguma pessoa mais marcante que tenha declinado esse convite? Foi o último que ditou o meu destino. Faltava ir à banca, o Dr. Pinto da Silva disse, bem, vamos convidar o Sr. Augusto Ferreira. É uma pessoa que tem todas as condições, a banca é uma freguesia forte, vamos convidá-lo. E eu era muito amiga do Augusto há muitos anos antes. Éramos vizinhos e por isso era amiga dele. Eu fui, bem fomos. Estávamos a entrar, entrámos pelo lado da cozinha, vinha aquele grupo a entrar e estou mesmo a ver ele em pé. Eu já sei ao que vocês vêm, porque todos de vocês já cá vieram outros. E devo já dizer-vos que não. Mas era frontal e não quero. Eu colaboro, isto já sabe que eu estou sempre disponível, mas para isso não. Pronto, não vale a pena. Não vale a pena. Pronto. Nós ali um bocado a conversar, saímos. Viemos para aquele largo do café, dos cafés, que havia um café do lado do outro. Ali do lado dos cafés, ao pé do Cruzeiro, estávamos ali todos. E o Sr. Miranda, engraçada, é que nós já convidámos. Este não pode, aquele não pode, este não pode, e agora? E o Dr. Pinto da Silva. As eleições aproximavam-se. Aproximavam-se a passos largos. Tínhamos as listas prontas, só faltava realmente o líder. Então o Dr. Pinto da Silva virou-se para mim, com aquele ar que ele tinha, que ainda deve lembrar-se, não é? Porque era uma pessoa, tinha um carisma próprio, apontou para mim e disse, olha, você que podia ser, podia ser candidata, é mulher, uma novidade são 3 dias, é professora, dava aulas, nessa altura tem dá aulas aqui, o marido tem aqui uma fábrica, a senhora é conhecida, e como é que a senhora recebeu esse resto? Eu pus-me a olhar para ele e disse, porquê? Por ser mulher. Sim, sabe como é?
Sei. Essa aí eu aceito. Foi logo. Foi logo. Eu aceito, mas o senhor vai candidato à Assembleia Municipal. Ele também estava... A tentar fugir disso. Ora bem. Era o jeito dele. Empurrava e ele ficava sempre atrás. Mas o senhor vai também. Eu aceito. O senhor Miranda bateu-me aqui no ombro. Quando fala do Sr. Miranda, tinha alguma coisa a ver com o Café Miranda? Era. O António Miranda? Sim, o Sr. Miranda. Das Enguias. Sim. Ele era um homem forte. Ele era o homem forte do PSD nessa altura. Era a alma do PSD nessa altura. Era um homem de um entusiasmo, de uma vivacidade. Ele fazia papéis, ele tinha papéis, ele ordenava papéis, ele era incrível. Punha os jovens todos a falar. Ele era um jovem no meio dos outros jovens e já não era tão jovem quanto os outros, mas era, na verdade, uma figura marcante. Dinamizava, não é? Dinamizava. Ele era um dinamizador nato. Disse, olha, é boa ideia, olha, tem o meu apoio. E eu perguntei ao meu marido, Tónio, o que é que tu achas? Ai, não me perguntes. Isso é lá contigo. Tu é que decides. Tu é comigo, tu é que decides. Então pronto, já decidi. E pronto, e assim foi. E ali ficámos a conversar, pronto. Temos agora de ver como é, como não é. E ali começaram as conversações, ainda estivemos ali no largo um bocado a conversar, quem em primeiro, quem em segundo. Lembra-se ainda de quais foram as figuras marcantes do Conselho, que entretanto constavam dessas listas? Já disse aqui alguns nomes, para além da senhora, havia outros nomes, certamente, sim, que alguns deles já desaparecidos do nosso seio. Eu diria que a maioria já desapareceu, Francisco Barreira, os Matos, Salreu, os Félix da Fermelã, os Noras de Canelas. Salreu também devia ter de Pardilhó era aquele senhor que tinha uma serralharia, o Dionísio. O seu Dionísio. Foi ele, aliás, o primeiro candidato e até foi ele que escolheu as pessoas, porque depois fez assim. Eu entendi, quando fui eu escolhida também tinha cá dava o meu palpite, também já dava as minhas ideias. Claro. Disse, não, o candidato escolhe as pessoas, põe-as para a ordem que entende. O candidato é que decide, não somos nós. Ele é que sabe quem é que quer ir primeiro, em segundo, em terceiro, e assim foi. Cada um escolheu a equipa que entendeu mais ajustada para fazer parte daquela grande aventura. Eu, muitas vezes estava comigo a pensar, no que é que tu te foste meter? Tu percebes nada, coisa nenhuma. Teve receio nessa altura, algum receio. O que tinha pela frente era monstruoso, não é? E tinha 35 anos. Claro, muito novo, muito jovem e portanto era um desafio grande. 35 anos sai de uma sala de aulas. E pela primeira vez uma mulher. Exatamente. Eu comecei a dar aulas com 21 anos, 20 anos aliás, comecei a trabalhar aos 20 anos. Responsabilidades acrescidas. Pois, já tinha duas filhas pequenas, fazia uma diferença de 2 anos uma da outra, 2 filhas pequenas. Enfim. Atemorizou-se um pouco nessa altura? Eu penso que nunca senti medo, curiosamente. Eu não sentia medo, senti esta sensação de será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? De embarcar nesta nova aventura, não é? E dar um sinal positivo. De perceber, porque eu tinha que saber. Eu não era capaz de entrar na Câmara de manhã sem primeiro dar uma volta às brigadas. Era um vício. Coisa que se calhar hoje não se faz. Todo. Porquê? Porque se não fosse assim, eu não sabia o que se estava a passar à minha volta. Tomava contacto com as coisas e a percepção era outra do que estava a acontecer. Eu dava a volta, nessa altura tinha uma 4L, não é? Uma Renault 4L. Uma 4L, assim, uma Marlinha. Era um problema para meter a segunda, era uma aflição, aquela segunda enemistade que ia atravessada, porque nunca entrava quando eu queria. E eu saía cedo de casa para poder dar. Lembro-me de um dia um trabalhador ter dito assim, meio a brincar, meio a sério: a senhora vem para ver se a gente pega a horas. Não, eu venho para aprender com vocês. E com eles aprendi até ao fim da minha vida. E calou-se. Calou-se, eu disse aquilo meio a brincar, meio a sério. Mas eu vinha com isso, porque depois dava a volta pelas... Disse-me 35 anos na altura? Eu tinha 35 anos. Portanto, uma jovem que vinha do ensino, não tinha nada a ver com a função política. Mas tinha muita necessidade
de ter a noção de que sabia. Claro, claro. Eu estar... Minimamente perceber o que é que estava a acontecer. Eu entrar na Câmara sem saber onde estavam as brigadas a trabalhar, o que é que as pessoas diziam, eu na rua falava com as pessoas, perguntava, as pessoas vinham ter comigo. O gabinete da Câmara mesmo, eu recebia sempre as pessoas, desde que estivesse na Câmara e tivesse um bocadinho, eu atendia. Havia um dia para receber as pessoas, mas eu recebia as pessoas, era uma questão de ter um bocadinho para receber as pessoas. Sempre recebia as pessoas. Mas na rua atendia muita gente. Muita gente. Passagem só, olha, eu não quero dizer uma lâmpada, aquela na minha rua, não vejo nada, eu não sei quanto. Se calhar essa proximidade também é útil, não é? Era útil. Se calhar ainda hoje seria. Eu não percebia o Conselho, eu não sabia. Claro. Mas depois eu conhecia o Conselho, a Palma, eu conhecia os caminhos todos e eu devo dizer, fui a todas as casas do Conselho, a não ser daquelas dos imigrantes que estavam fechadas. E que não estava cá ninguém, mas as casas que estavam na Venezuela, na América, no Canadá, estavam fora, estavam fechadas. Todas as outras, eu entrava em todas as casas e perguntava e falava e tinha conversa, porque era uma necessidade que eu tinha. Aprendizagem, não é? Era porque assim eu sabia. Eu percebi até já, bastante mais tarde, muito mais tarde. Mas, por exemplo, uma coisa que ouvia falar muito, e que realmente foi um momento muito marcante, a Praça Francisco Barbosa. O falar do arranjo até o arranjo final foi uma verdadeira epopeia. Basta que eu me inventou, inclusive, piquetes de má língua, não é? Havia os piquetes de opinião. E havia a Brigada da Opinião Única também. Mas essa existe ainda hoje. A maior parte era do CDS. Organizavam-se em piquetes e passavam as pessoas e diziam: você não acha que isto é assim, que isto é isto, que é uma aberração. E eu dizia cá comigo: se fosse eu a desenhar, não sei se desenharia isto, com certeza depois desenharia outra coisa qualquer. Este boneco foi feito com estes pressupostos. Foram apresentados pelo arquiteto ao Executivo Camarário. Foram aprovados. Foram. Durante várias sessões nós debruçámos sobre aquilo. Ele explicou a filosofia do projeto. E tinha uma filosofia. A Praça Francisco Barbosa era o espelho do Conselho. E por isso ali havia de estar refletido o seu perfil. Desde logo tinha que ter um coreto, porque tinha várias bandas. Se era um Conselho virado para a música e sobretudo para as bandas, era bom que tivesse o seu símbolo. Depois tinha no chão, com relva, o perfil físico, geográfico do Conselho. Com uma árvore que deu uma polémica desgraçada porque se comprou a árvore custou para cima de um dinheirão. Mas era precisamente para marcar a árvore, era diferente, era um carvalho da Austrália, era uma árvore exótica, que foi lá marcada exatamente para que as pessoas percebessem que aquilo era o perfil... O significado daquela resto. O significado daquela resto, porque a árvore chamava a atenção e o resto via-se, não é? A linha de água ao longo do Conselho é porque todo o Conselho é banhado pela ria. A ria toca em todas as freguesias. Mas as pessoas, talvez de ânimo leve, nunca avaliaram isso à perspectiva do tal perfil de que fala. Não, nunca fui capaz. De colher. Mas quando isto foi explicado na Câmara, foi à Assembleia Municipal, teve em discussão pública um ano, Maravilha. Aquele projeto esteve em discussão pública durante um ano. Por isso, durante um ano, havia aqui um gabinete da Casa da Cultura. Era só ir ali, daquele lado, e dar aquilo que andavam a dizer às pessoas, boca a boca, pessoa a pessoa, mesa a mesa no Miranda, não é? Talvez se a coisa reformulasse até eventualmente. Evidente, mas não aconteceu assim. Nunca houve uma proposta concreta de dizer: olha, nós não fazíamos assim. Nós tiramos o coreto, porque isso não queremos esse espantalho. Olha, nós não queremos essa linha de água porque isso não tem piada nenhuma. Não, nada. Aquilo foi seguindo os trâmites normais. Quando chegou a hora de pôr a concurso, aqui a obra era minha. Aí eu vestia. E aí já acabou. Aí acabou. Foi assumida porque correu todo o caminho que devia ser percorrido para ser analisado, obstaculizado, de acordo com aquilo que fosse entendido mais adequado. Por isso, mas foi um episódio marcante na minha vida. Foi um dos episódios mais marcou, talvez? Foi um tempo marcante, porque eu tinha muita dificuldade em perceber
Porque A reação das pessoas. A reação, porque podia não gostar, mas não era já depois, na fase final, até já construída, é que vieram as maiores críticas, foi já depois de construída. De resto, para mim foi uma aventura extraordinária. Esse foi um dos momentos, talvez, que marcaram os seus mandatos pela negativa. Eu tenho dois momentos que me marcaram muito. Este foi o da praça e tudo o que envolveu. A praça que, de resto, ainda hoje está em discussão, quer dizer, o arranjo desta praça, o anterior executivo apresentou uma proposta para alterar, configurar de outro modo a praça, um projeto que ainda não avançou, pelo menos ainda não para a execução, mas foi apresentado há cerca de 2 ou 3 anos. Isto para dizer o quê? Que, entretanto, vieram outros líderes partidários que estiveram na presidência da Câmara e penso que todos eles mexeram na praça a seu jeito, eventualmente, sim. mas ainda hoje se discute esse assunto, como embelezar ainda mais a praça, esta Francisco Barbosa, porque carece de embelezamento. Quero, porque senão é o eirado. Entre o eirado e uma praça urbanizada, há um espaço que tem que ser preenchido. Sem dúvida. Se é com coreto, se é com uma linha d'água, se é com o chuveiro, se é com isto, se é com aquilo, se é com o mobiliário urbano, isso depois cabe aos arquitetos e às pessoas intervenientes no momento da decisão. Mas que efetivamente se nota que há qualquer coisa ali. Porque muitas vezes uma das grandes críticas é porque é que estavam aquelas 2 caixas no topo, em frente ao café, aquelas 2 caixas, uma era o apoio de café, o apoio de esplanada, como aqui. A outra chegou a ter o turismo. E a outra era o oposto do turismo. Corrija-se. Exatamente. Era o deste lado era o apoio de café e aquele lado era o posto de informação turística, de turismo. Mas ia falar de um outro momento marcante, dê-me só um segundo para perguntar ao João Mota. Eu não fiz uma saudação ao João Mota, não como tenha esquecido, mas enfim, as conversas é com as cerejas e às vezes perdemos. No comando técnico desta emissão está o João Mota, a quem eu peço o tempo. 35. Temos 35 minutos. A senhora falava de um outro momento marcante. Sim, outro momento marcante. Marcante por várias razões. Marcante porque é o primeiro que surge de uma vontade, diz assim, se eu for eleita, a primeira coisa que eu quero fazer é isto. Qual foi essa coisa? Era a Cerciesta. Porque eu vinha da escola. Que é a menina dos olhos da senhora. É. Porque eu vinha da escola. Eu conhecia de perto a situação. As carências. Eu sabia de perto o que é a vivência de crianças diferentes. E sabia como lidava à minha maneira com elas, da melhor maneira possível, dentro dos meios de então e dos conhecimentos de então. E então esta era a minha ideia. Era criar uma escola que fosse vocacionada para aquelas crianças que eu tão bem conhecia, porque tinha 17 anos de sala de aula. Mas esse foi um ganho importante. O meu grande amigo, o grande colaborador, a pessoa com quem eu pude contar, e eu batia algumas portas, foi o Dr. Casimiro. Eu não podia fazê-lo, pessoalmente não podia liderar uma comissão instaladora, não podia, mas tinha que propor uma comissão instaladora. Foi o primeiro... E fui ter com o Dr. Casimiro e disse-lhe isto de coração, e lhe disse, isto é uma coisa quase pessoal. Eu já apresentei isto no Executivo Camarário, já conversei muito sobre isto, é uma ideia que eu tenho, mas isto só pode nascer com uma comissão instaladora. Ele também era um homem dessas causas. E ele disse, eu já tenho isto, eu já tenho aquilo, eu já tenho aquilo. Mas então, e como é que eu sozinho não posso, a senhora veja se arranja mais alguém. Arranjo o senhor delegado escolar, o professor... Boaventura? Não. O professor... Simões, Sousa? Não, estava na Póvoa, era o professor, penso que era Vítor. Era o professor que era o professor da Póvoa, era o delegado escolar, era a Maria Adelaide Bandeira, era a dona Georgina, Negrão? já não está entre nós, para nós foi uma ajuda preciosa porque ela estava no sítio para onde nós pretendíamos instalar a Cerce. Estava já naquela fase de transição, tinha havido um incêndio, tínhamos ocupado, havia uma parte ali que era aceitável, nós prepararíamos aquele espaço e dava para nós... Quando fala do incêndio, está a referir-se à antiga escola industrial. Exatamente. Um incêndio que na altura nunca foi muito bem explicado ou percebido. Não, sei que quando cheguei vi cá fora o piano que nunca mais vi na minha vida.
Estava cá fora um piano coberto com um pano e o resto desfumou-se. Tudo desfumou-se, tudo. Mas esse foi um marco importante pela positiva. Foi, porque como depois sobrou toda uma outra parte que era aceitável e recuperável, a Câmara comprometeu-se a recuperar aquele espaço para pelo menos começarmos logo que a Comissão Instaladora fosse aceite e promulgada durante alguns anos. Foi promulgada, quando foi promulgada, imediatamente a escola abriu. E foi o grande colaborador, o Sr. Delegado, que logo recrutou, entre aspas, porque aquilo era fácil, porque no Conselho havia vários casos especiais. Claro. E por isso foi fácil montar uma turma e uma professora. Houve esse trabalho também de tentar perceber o panorama do Conselho a este nível. O professor e o nosso delegado, a professora Maria Adelaide, mesmo a dona Georgina, estando no secundário, foram pessoas muito próximas. E a dona Lucília, a professora que morava ali no Esteiro, foram pessoas extraordinárias, porque ao começar é tudo novo, é tudo improviso, havia muito de improviso e de boa vontade, mas a turma funcionou, o ano decorreu normalmente, a professora Auxílio, não é? Sim, sim. Foi uma das primeiras professoras, e assim nasceu a CERCIEST. Para a gáudio da assim senhora. Nasceu a CERCIEST. Eu só tive que, depois mais tarde, e ao fim do ano, um ano, ou não sei se um ano, se dois, o Dr. Casimiro queixou-se que era muita coisa, porque tinha reuniões, era preciso ir fazer reuniões, tinha muita coisa. Já com vários alunos. Já tínhamos nessa altura 2 turmas, que era melhor arranjarmos alguém, e eu então fui ter com o Sr. Augusto Ferreira. E pus-lhe a questão, e com todo o empenho, e ele disse, pronto, só uma coisa que a senhora vai prometer-me. Faz sempre parte das listas, em qualquer lugar. Ainda hoje assim é. E assim é. Desde que eu vim agora é que deixou de ser. Quando vim embora é que não faço parte. Mas foram muitos anos, quantos anos? À volta Foi 30... uma vida inteira, mas a tempo inteiro foram 12 anos. A tempo inteiro. Mas tirando esse tempo inteiro, ou juntando esse tempo inteiro... Sempre, desde o princípio. Desde o início, não é? Desde o início. A CERCI começou, foi a primeira coisa que eu fiz. Era um sonho, valeu a pena. Era um sonho, era aquele sonho de uma coisa que a gente leva assim guardado, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto. E quando dirigida a estes alunos, ainda mais. Foi um sonho extraordinário que gostei de se concretizar e que continua na minha alma, no meu coração, permanente até ao fim da vida. Mais passagens difíceis que teve? Habitação, arruamentos, saúde, nós tocámos todos os setores do desenvolvimento local, desde a habitação, que era uma desgraça que não havíamos, nós tínhamos casos dramáticos, por exemplo, no Esteiro, habitação degradante no Esteiro, e não só, havia vários casos, e por isso a habitação era uma coisa preocupante, que me motivou e que nos motivou, porque éramos uma equipa. Eu devo dizer que ainda hoje eu digo muito obrigada às equipas que estiveram comigo nos mandatos da Câmara, todas as equipas. Eu não tenho razão de queixa de nenhuma. Nem sempre as minhas propostas foram aceitas. A democracia é assim. Mas era assim a funcionar. Mas de uma maneira geral eu tinha a adesão, as pessoas, as críticas, depois da crítica vinha a luz, depois da luz vinha a decisão e, na verdade, às vezes até era preciso lutar mais na Assembleia Municipal do que propriamente na Câmara, onde era mais fácil o diálogo e o encontro de soluções. Na altura, a habitação, nós fizemos naquela zona da Teixegueira, no Gonde e na Póvoa. O Gonde para acolher... A urbanização da Póvoa é do tempo dos mandatos da Dona Maria Lourdes. Todos. A Póvoa, a primeira fase da Teixegueira, e o Gonde. O Gonde foi mais vocacionado para, na altura, chamado retornados. Porque vieram muitos e era preciso criar uma resposta. Por isso foram para a habitação pré-fabricada, numa zona que a Junta de Freguesia organizou, preparou, e lá foi instalado o bairro do Gonde, por sinal as casas eram muito bonitas, como eram bonitos os pavilhões do pré-fabricado que todas as freguesias tinham para o seu pré-primário. Você também apostou no desporto? Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, da piscina. Da piscina, foi na altura, a piscina nasceu, foi assim um sonho, será que nós somos capazes
de ser os segundos no distrito a ter uma piscina, e fomos. Era uma inovação, mesmo a nível de conselhos limítrofes. Havia a Aveiro e a nossa. Claro. A Aveiro, pronto. Aveiro já tinha, não é? Mérito próprio, eventualmente, porque tinha muitas coisas. Depois ela nasceu também, lá está. Nasceu com uma finalidade pedagógica. Ela seria escola. E na escola os alunos da CERCE eram frequentadores. Criou alguns problemas embaraçosos no princípio. Esta inclusão não foi fácil. Dos alunos meninos da CERCE e os outros meninos e as outras pessoas. Essa reunião. Havia ali um certo desconforto, que foi preciso muita pedagogia, muita paciência e finalmente... Para conciliar vontades. Hoje isso é já uma história. Contado isso hoje é uma história, porque é tão natural hoje conviver com eles na piscina. Mas na altura não era assim. Na altura não era assim. Na altura para não conciliar era assim. vontades. Sim, o pavilhão não era nada esplendoroso, não era... era um... Mas ainda lá está. Digamos que era um barracão enorme, que o Gino pôs aquilo que ele lhe chamou os óculos de sol, as placas ao alto, e com os óculos de sol ficava com outro aspecto. E ficou, mas que ele tinha as condições exigidas quando foi inaugurado. O secretário de Estado que veio e disse: é um pavilhão excelente, tem todas as condições, tem realmente, estão de parabéns. Foi um motivo de orgulho podermos ter também o pavilhão, não é? Entretanto, o tempo foi passando, portanto, os mandatos também iam acabando e iam sucedendo ao longo destes 17 anos. Episódios que acho caricatos hoje, vistos à luz dos tempos atuais, se calhar naquele tempo não eram vistos com tanta doçura, mas certamente que houve mais episódios que a marcaram. Sim, houve. A história Nós, por exemplo, quando eu saí, todos os terrenos do Parque Urbano estavam comprados. E pagos. Estamos a falar do Ecoparque. Do Parque Urbano. Urbano, sim. Sim. Todos. Não do industrial. Menos aquele ao pé do Engenheiro Mortágua, que ainda hoje não foi comprado. Mas tudo aquilo estava comprado. O projeto estava aprovado e financiado. Financiamento aprovado. Estava em ordem para começar. Mas a expropriação foi uma coisa engraçadíssima. A expropriação foi uma coisa porque só houve um princípio, depois chegámos a acordo de uma expropriação litigiosa, mas é que depois acabámos por nos entender antes dela ir a litígio final. De resto, tenho que reconhecer que esta arranja gente que quando motivada e quando interessada e quando percebe o que é que se quer dela, é uma gente extraordinária. Para isso é preciso que os líderes, neste caso da Câmara, também se prestem a esse diálogo. Eu conversei com todos, eu e o Engenheiro Costa Pinto, e às vezes o Topanão, para termos um conjunto de pessoas, para podermos... Muito trabalho neste particular, não é? Era trabalhar com as pessoas, explicar-lhe porquê e... Convencê-las da necessidade daquilo. As avaliações não foram feitas por nós, foi o Tribunal que as fez as avaliações para que não houvesse qualquer razão de queixa. Foi difícil expropriar um terreno que fica mesmo na curva, porque vivia lá um velhote que na altura... O Torres. É, o Torres, exatamente. O Torres, quando vinha à cheia, pendurava o porco na trave. Tinha umas roldanas. Amarrava o porco lá em cima. E eu ainda me lembro de estar no mercado e os trabalhadores viram para nós: vem ali no estante, vai ali uma gritaria, o Torres não se cala, porque a água está a chegar. Então, se a água está a chegar. Aliás, a casinha. E eu vou e vejo o porco lá em cima, começar a chamar os bombeiros e tirarem o porco ao homem, porque senão, coitado, realmente a água leva-lhe o porco. Hoje, e lá foram buscar o porco. Na altura não daria, mas enfim. Na altura não. Mas pronto, até com esse foi possível encontrar a solução ajustada às suas necessidades e ao seu perfil. Não tenho, como até Chogueira, foi uma zona enorme de expropriações. E litigiosa não houve nenhuma. Correu bem. Uma não se conseguiu chegar a acordo e até foi de comum acordo, porque o dono do terreno era o dono do terreno e da casa, ainda era da família da doutora Regina. Vivia lá um casal, é mesmo ao lado da Cercieste. Ainda lá está, ainda não foi expropriado, lá está. A casa. Cercieste, onde estava a escola industrial? Agora a Cercieste atual. Não faço ali ideia. mesmo metido ali no... Sei, eu também não estou a ver. Está ali uma casa. E não foi expropriada exatamente porque a pessoa já tinha uma certa idade
e queria morrer na sua casa, queria viver na sua casa, e foi entendido que não era aquilo, que não deixava que a primeira fase da Teixeira evoluiu como evoluiu. Nós não temos muito tempo, temos cerca de 6 minutos. Eu vou-lhe fazer uma pergunta mais indiscreta. Quem são as pessoas que hoje, enfim, salientaria como as que mais a ajudaram nos seus mandatos? Sem desprimir para as outras, que certamente deram também o seu contributo, mas há sempre um núcleo de 3 ou 4 pessoas. Eu bem sei que individualizar às vezes é difícil. É difícil. Pode ferir sensibilidades. É difícil, é penoso e posso correr o risco, vou correr o risco com certeza, esquecer. Prefere falar no grupo, nos grupos que pessoas consigam reunir. Pois os vereadores o tempo inteiro tenho boas referências, mas o quem Dr. Panão... o papel de Presidente da Assembleia Municipal durante os mandatos da Dona Maria de Luz Beiro? Foi o Dr. Pinto da Silva logo por pouco tempo, depois foi convidado a ir embora porque não concordou com a compra da máquina da retroescavadora. Uma retroescavadora que hoje... Que era a primeira. Hoje que era necessária para alargar os caminhos das freguesias. E então, na Câmara foi por unanimidade, não houve problema nenhum, fez tudo como devia ser, concurso, tudo como devia ser. Na Assembleia, o Sr. Dr. Pinto da Silva resolveu meter faladura e que aquilo era um desperdício, porque aquilo não tinha pés nem cabeça, e depois os presidentes juntaram-se todos e disseram que ele não saía pela porta ou pela janela, porque ali era preciso tomar decisões e aquela era uma decisão que não podia ser adiada. Pronto, ele saiu pelo corredor, não sei. Quem é que lhe sucedeu agora? Vaz, não sei quem é que... O engenheiro Vaz da Silva, não. Não, o Vaz da Silva não é do meu tempo. O José Eduardo Matos Penso. Esteve... Quem é que esteve? O Dr. Alcísio Sá Esteves também é mais recente, penso. Também não me recordo, não confesso que lembro do Sr. Augusto Ferreira, que foi muito tempo o presidente. Dr. Casimiro. O Dr. Casimiro, que também foi. Não me recordo assim, não confesso. Confesso que pessoas que privaram comigo muito de perto, pois tirando os vereadores a tempo inteiro, e todos os vereadores que, como digo, só tenho que lhes dizer obrigada porque foram sempre companheiros de uma mesma luta, de um mesmo caminho. O Dr. Panão, pelas suas características, e talvez até... Falecido recentemente. Sim, falecido muito recentemente. E talvez porque com ele tinha muita necessidade de um vereador no último mandato com o perfil dele, por causa da escola de Pardilhó e por causa da escola da Vanca. Um professor dava jeito para estar à frente, para colaborar comigo naquelas duas grandes obras, duas escolas, que ainda por cima duas escolas diferentes. Elas não eram escolas quaisquer, eram escolas open space, quer dizer, escolas abertas, eram escolas com características completamente diferentes, e por isso era preciso alguém que tivesse sensibilidade para esta realidade, para a poder explicar não só aos professores, como também aos próprios pais e à própria comunidade. O Dr. Panão, o Álvaro Nora e os presidentes de junta, todos, sem exceção, o Sr. Germano foi um presidente de junta incrível, que além de tudo era também um amigo. Depois os Torres, depois o Francisco Marinheira, depois tanta gente que... pesado também estar a enumerar uns e a esquecer eventualmente isso, eu tenho muito medo, porque confesso que... nós percebemos, não é fácil. Hoje, ao fim de tantos anos, de ter lidado com tanta gente, eu tenho muito medo de me esquecer alguma e ficar com pena. Como é que eu me fui esquecer de A ou de B, quando todos foram extraordinários? Eu fui aquilo que eles tornaram possível. Eu fui aquilo que eles me permitiram que fosse. Faria a mesma coisa hoje, se eventualmente fosse eleito. Por incrível que pareça, eu faria a mesma coisa, linha de rumo não mudaria. Tinha o mesmo comportamento, o mesmo rumo, a mesma maneira de ser, a mesma maneira de estar. Entretanto, para terminar, passagens também pela Rota na área do turismo? Estive na Rota da Luz. E também na comunicação social? Estive na comunicação social, veio vários órgãos. Que papéis desempenhados, Dona Maria Luz? Os últimos 10 anos de vida ativa estive na Alta Autoridade para a Comunicação Social, mas antes já tinha estado na ANOP, já tinha estado nos Conselhos de Informação, nos vários. Foi assim uma temporada ligada,
Na altura desempenhava o cargo de Presidente de Câmaras. Sim, também. houve uma altura em que suspendi as minhas funções para ficar a tempo inteiro num desses conselhos de informação. Quem a substituiu na altura? O engenheiro Mortágua. Eduardo Mortágua. Eduardo Mortágua. Mas ao fim de 6 meses, não, em 5 meses, regressei, porque não era aquilo que eu gostava de fazer, eu estava contrariada e quando se está contrariado, eu além de estar contrariada, eu também era um elemento estranho naquele conjunto. Em reuniões semanais é uma coisa, a tempo permanente é outra. Eu acaso para dizer, pouco tinha para fazer, até ganhava bem. Permita essa expressão, não era a praia da Dona... Não era, eu não me sentia bem. E por isso regressei à autarquia. Muito bem. Bom, eu penso que ainda temos 5 minutos, vou deixar que seja a nossa convidada de hoje a rematar esta nossa agradável conversa. Tive convosco, Rádio Voz da Ria. Também, é verdade que sim. Uma relação, eu diria, de amor e ódio. Mais de amor que de ódio. Conte-nos lá. Porque, como sabem, aqui... Foi uma lança em África, de alguma maneira. Foi. Eu entrei como sócia para essa coisa. E não foi, ninguém me convidou. Eu é que disse que gostava de participar e por isso sou... No antigo quartel dos bombeiros, naquele dia em que foi também sou sócia da Rádio Voz da Ria, da sua fundação. Exatamente, 87. E gostei muito dali, porque a Rádio Voz da Ria para mim era uma referência. Era uma referência. Bem sei que na altura eu estava lá também, havia aqui as quesilhas, os debates. O Dr. Vladimir vinha até aqui e animava as sessões. O Dr. Vladimir, o José Luís Dias, o Dr. Esteves, o Dr. Casemiro. O Dr. Casemiro era o mais animado. Sim, a certa altura também a Dra. Cristina Bastos. E às vezes eu ficava danada porque aquilo não era bem assim. Claro. Mas devo dizer que sempre... Mas o balanço final é positivo. Ainda tive aqui um programa com o Carlos Candal. Era tão engraçado aquele programa, eu e ele. Não se lembra do nome do programa? Não sei como é que se chamava o nome. Sim, mas o Dr. Carlos, exatamente, vinha com o seu charuto, estacionava o carro ali em frente à biblioteca, hoje biblioteca, em cima do passeio, porque ele era dono disto tudo, quer dizer, o feito dele dava para isso. Me recordo bem esses programas. Ele era muito engraçado, era um homem muito culto, era um gosto de fazer um debate com ele. Um tanto egocêntrico em algumas situações. Mas era muito franco, muito frontal, sim, muito frontal, e depois tinha um humor muito... cáustico. Exato, um humor cáustico. Era preciso estar preparado para o humor do Dr. Carlos Candal. Mas foi uma coisa que eu gostei de fazer. Gostei imenso dos programas em que vi aqui partilhar vários textos com os vossos ouvintes. Vocês são uma espécie de alma latente no povo, porque sou da Rádio Voz da Ria. Eu tenho no meu carro e o meu neto está proibido de mudar a estação. Quando pôs ao carro, volta a pôr na Rádio Voz da Ria, porque ele está sempre sintonizado. Rádio Voz da Ria. O meu carro, é o mesmo, sintonizado na Rádio Voz da Ria. Ele põe na Rádio FM, não sei quantos, mas já sabe. Quando empresto-lhe o carro muitas vezes. Quando entrega o carro, põe a almofadinha no meu sítio, o assento no meu sítio e sintonizas na Rádio Voz da Ria, que é lá que está. Pronto. É assim. Sinto que devo muito a esta reja por uma coisa muito simples. Porque foram capazes de me aceitar e de fazerem parte da minha vida. Eu ouço falar esta reja e fico à escuta. Ouço falar outra terra qualquer e fico indiferente. Claro. Mas esta reja fico à escuta. Viva logo a sua curiosidade. Porque se me colou na pele como fazendo parte dela. Porque, na verdade, tenho uma ligação íntima, muito profunda com as gentes desta reja. Com o conselho em si. São pessoas que eu sempre me habituei a ver como frontais, sim, não, é ou não é, mas como conversava muito na rua, tinha essa percepção. É certo que o meu gabinete muitas vezes foi confessionário. Aquele gabinete foram pessoas contar coisas
suas, muito íntimas, muito Pessoais, da sua pessoa, mas sabiam o que o podiam fazer e conversávamos e saíamos ali com um abraço e a coisa era também assim. As funcionárias costumavam brincar e quando eram muito demorados diziam, então hoje foi confessionário, porque quando a coisa era mais demorada era porque tinha havido, na verdade, uma conversa mais substancial. E tinha um passarinho no seu gabinete? Tinha o meu Aníbal. O meu Aníbal Chamava-se Aníbal. Chamava-se Aníbal. O meu Aníbal fazia-me companhia. Chilreava? Baixinho. Se eu estivesse a trabalhar, a mexer em papéis, bastava estar a mexer em papéis. E ele apenas cantava baixinho, baixinho. Mas se ficasse em silêncio, então ele aproveitava e soltava a voz. Com a Assembleia Municipal era a mesma coisa. Enquanto as coisas estavam sossegadas, ele lá no gabinete também estava calmo. Quando havia discussões, o pessoal falava ela e tal, ele desatava a cantar e o pessoal ria-se, desatava a cantar. Quando ele ouvia barulho, ele achava que tinha que cantar. Mas era uma nota pitoresca também. Viveu aquele tempo todo comigo, isso é verdade. Eu tive dois. O primeiro, um gato entrou e empapou, mas eu só estou passado 2 dias, porque lá puseram era igual, só não cantava bem. Eu disse ao Manecas, este canário não anda bem. Este canário não anda bem. O cantar dele não é igual ao como era, mudou. E ele ficou muito vermelho, coitado. Contou a verdade. Muito vermelho e diz, olha, a verdade é que este não é o mesmo. O outro gato comeu e eu arranjei este e pus lá que é igualzinho. Lá esse igualzinho é. Pronto, e ficou Aníbal na mesma. Mas não era o mesmo. Mas não era o mesmo. Dona Maria Rosabel, foi um gosto e um prazer grande estar com a senhora, trazer até aqui essas histórias vividas e fortemente vividas. Um bem-aja por tudo o que fez por Estarreja. Vamos também entrevistar, como disse no início do nosso programa de hoje, os restantes presidentes de Câmara. Permita-me que vos diga e que referencie a Rádio Voz da Ria, o vosso jornal. Tenho pena que o outro tenha encerrado, o Jornal de Estarreja tenha encerrado, porque um jornal que se fecha, é uma porta que se fecha, é um buraco que se abre, é uma coisa que morre. É de lamentar, de facto. Eu lamento que isso tenho pena que aconteça. O vosso jornal, que é o farol que a gente espera todos os meses para poder saber do vizinho, da rua, daquilo, do acontecimento. É a voz do vizinho que vem conversar connosco. Parabéns pelo vosso jornal, parabéns pela vossa rádio, parabéns pelo vosso trabalho, parabéns pela vossa dedicação, que é uma coisa que é espantosa. A vossa dedicação. Falo do Mário Rui, falo do João Mota, de outros provavelmente, que aqui não estão, mas com certeza que também o fazem, mas a vossa dedicação é exemplar. Vocês dedicam-se de alma e coração a esta causa. Vocês vivem-na como coisa própria, como coisa vossa. Isso hoje é um tamanhão de cidadania que não tem limite. Eu diria que quando o trabalho dá prazer, está tudo bem. O problema é quando o prazer dá muito trabalho, mas ainda não chegamos a essa etapa da vida. Mas não há essa hipótese de poder inverter essa realidade. É uma realidade que não é por gosto que o fazemos também, por isso nos mantemos aqui ao longo já de cerca de, no jornal, 125 anos, comemora-se este ano, portanto o 125º aniversário. Da Rádio Voz da Ria, fundada em 87, se contarmos com a Rádio Antena Livre e com a Rádio Horizonte, são 40 e muitos anos já. Enfim, eu sempre estive nestas andanças, nestas lides, e de facto é por gosto. Houve uma altura de febre de rádios. É verdade. Até havia um cantoneiro que tinha uma rádio na casa dele. É verdade. Que ele fazia... Foi o boom, foi a aparição da rádio neste país. Para os vizinhos. Exatamente. Saudoso do João Evangelista, que também é bom recordar, que tanto deu também à rádio na altura, já a Voz da Ria. E também nas outras, na Rádio Horizonte e a Rádio Antena Livre. E já agora também destacar aqui o jornal, já o fiz, os seus 125 anos, dedicados em especial ali ao João Mota, que herdou da família este jornal e que o quer manter vivo e ativo para a comunidade, poder desfrutar dele, no fundo. Muito obrigado mais uma vez, Dona Maria de Rosabel. Bem-aja. A sua mãe. Lembro-me muitas vezes dela. Domingas, né? Tia Domingas. Domingas. Irmã do Agostinho Márcio Sousa, meu querido amigo. Um mestre. Aprendi muito com ele. Foi um amigo fixe. Também foi um amigo muito próximo. Muito próximo, muito dedicado. E um coração bom. Um coração generoso. Um homem de uma generosidade incrível. Para além de uma simpatia e de uma empatia incríveis,
o Agostinho Matos e Sousa lá está. Se eu quiser lembrar todas as pessoas, claro, corro o risco de seguramente esquecer, claro, de pessoas que foram importantíssimas, nomeadamente o Agostinho Matos. Ficam todas lembradas. Muito obrigado mais uma vez. Bem-aja. Obrigada. Bom, ficamos então por aqui. Vamos aguardar então que tenhamos aqui em estúdio também os restantes presidentes da Câmara, ex-presidentes, para desse modo comemorarmos os 50 anos de eleições de autárquicas, portanto, poder local, e também os 125 anos do jornal O Conselho de Serreja, que em 2025 é efeméride a ter em conta. Em 2026, aliás, é efeméride a ter em conta. São muitos números. Muito obrigado por ter estado connosco. Até uma próxima oportunidade.